Eu sou Nádia Bolsas, terapeuta especialista em trauma, vínculo emocional e estou aqui para te ajudar a cuidar de todas as dores emocionais que podem se manifestar no seu corpo físico, no seu corpo mental, nas relações. E estamos aí em tempos de inscrições para que você possa agendar comigo a sua descoberta do seu tipo de vínculo emocional. E não poderia faltar um tema que ele apareceu para mim essa semana, na verdade. E como é que ele apareceu? Bom, primeiramente, algo que o ano passado eu me dediquei um pouco, aliás, eu posso dizer que com frequência. E esse ano eu quero ter ainda mais frequência, uma frequência semanal, nas tiradas de cartas. Então, eu não sou taróloga nem nada, mas eu acredito muitíssimo em energia. E é muito interessante porque você pode até mesmo verificar no seu próprio dia a dia. Às vezes você está numa livraria, ou você vai abrir o YouTube, ou você vai abrir o Instagram, ou você vai abrir a Bíblia, ou você vai abrir um livro, sempre cai em uma frase ou em algo que você precisava de ler, que você precisava de entrar em contato. E as cartas, elas nada mais são do que uma conexão com o nosso inconsciente. Então, com aquilo que não está sendo percebido por nós. E essa semana eu tirei cartas para mim, eu sempre tiro cartas para mim para que possa me direcionar ao longo da minha semana. E aí toda segunda-feira então eu faço essa tirada de cartas para mim, para me dar essa guiança, esse direcionamento. E essa semana, nessa segunda-feira, a primeira semana do ano de 2024, veio a carta do estresse. Não sei se dá para você ver aí a carta do estresse. Ela é um palhacinho cheio de coisas nas mãos, e a boca também está ocupada, os pés estão ocupados, olha lá, ele tem até 3 pernas e ele está buscando se equilibrar em um balão de ar ou de algum gás. E esse equilíbrio faz com que ele fique até vermelho, não sei se dá para você ver aí. E o que é que isso tem a ver com o meu trabalho, com o nosso trabalho, com a nossa evolução? Hoje eu vou fazer assim realmente um aprofundamento sobre o que o estresse tem a ver com trauma emocional e com o tipo de vínculo emocional. Então, o tipo de vínculo emocional, ele vai retratar a forma como que a gente aprendeu a desenvolver um relacionamento desde o nosso olhar na nossa infância. E dependendo do meu olhar, aliás, e dependendo das experiências que eu tive na minha infância, o meu olhar ele vai vir um tanto quanto traumatizado. E aí, justamente por conta desses traumas em doses homeopáticas, lembrando que trauma não é algo que simplesmente entre aspas, né? Mas não é apenas algo, um acidente ou algo que é muito sério, algo que é muito grave aos olhos das pessoas. Mas pode ser uma espécie de bullying desde a infância pelos pais, por cuidadores e por primos ou tios, né? Ou pode ser realmente uma forma de tratamento, e existem várias formas de tratamento que a gente não consegue, às vezes, nem na nossa fase adulta, perceber que isso vai impactar no nosso dia a dia. E aí acaba que as nossas dores emocionais, elas manifestam no corpo, como eu disse no inicinho, aqui quando eu estava me apresentando para você. E essas dores emocionais, elas são evidências. E quando a gente está falando de um estresse, onde a gente percebe tensão no corpo, onde a gente percebe dores musculares,
elas são evidências de autocobrança. E aí, quando a gente vê, não sei se você consegue se identificar com esse palhaço que tá aqui em cima, logo mais eu vou dizer sobre o macaquinho aqui embaixo. Mas aqui em cima a gente vê, talvez você possa se identificar, olhando para o seu dia a dia num processo de autocobrança muito grande. E esse processo de autocobrança, ele vai trazer uma palavra que não tem como a gente não associar ao estresse, que é o perfeccionismo. E o perfeccionismo, ele é um sintoma de trauma. Então, o estresse acaba que lá na ponta, ele também é um sintoma de traumatização. Então, por que é que a gente vai até o fim nos deixando levar para um esgotamento nervoso, para uma sobrecarga absurda, onde a gente chega num estafamento, né, num esgotamento emocional. Então aqui a gente precisa de observar o porquê que essa carta apareceu logo na primeira semana do ano de 2024. Em especial porque ela saiu para mim, mas eu posso contar para você que tá aqui e que às vezes isso faça sentido para você. Muitas vezes a gente inicia o ano com muita inspiração, né? Com muita sede ao pote, né? E aí, o que essa carta ela vem convidar a gente? Ela vem convidar a gente a olhar para todas as nossas metas que a gente está colocando ao longo do nosso ano, do nosso primeiro mês, para o nosso olhar, a nossa percepção na forma em que a gente quer colocar em prática para alcançar projetos, sonhos, através de atividades e de afazeres. Então, aqui essa carta está dizendo para a gente tomar cuidado com as nossas metas neuróticas. Então, o nosso inconsciente, o nosso emocional, o nosso mental, que a gente não consegue perceber, ele conversa com a gente através das nossas dores. E então a gente precisa de tomar conta dessas nossas neuroses. Por exemplo, do tem que fazer. E aí, enquanto a gente vive nesse esgotamento, nessa sobrecarga, nessa autocobrança e perfeccionismo, a gente acaba deixando de viver porque a gente vai estar só fazendo, querendo que esse fazer alcance logo essa meta ou essa conquista. E aí a gente acaba por não aproveitar a viagem ou o caminho percorrido. Então a gente fica olhando só para aquela conquista que a gente quer tanto alcançar. Então aqui esse é um convite, ele é muito claro para o ano de 2024, para que a gente consiga sair da procrastinação, para que a gente consiga manter uma consistência com persistência, sem ficar naquele chicote de autocobrança, de que eu devia ter feito isso, ou de colocar essa meta neurótica. Então, o perfeccionismo, como eu trouxe, ele é um sintoma de trauma emocional no nosso vínculo primário. O que significa? Significa que esse é um comportamento, o perfeccionismo, que a gente traz na nossa vida adulta, porque a gente aprendeu lá atrás na nossa infância. E aí, o que ele vai trazer então? Então, essa autocobrança, esse perfeccionismo, ele está muito ligado com algo que eu deixei aqui nos meus comentários, que é uma necessidade de não estar errada, que é uma necessidade de estar sempre acertando, né? De estar sempre deixando tudo como deveria ser.
E aí existe então essa autocobrança, que ela é uma autocobrança aprendida lá desde a infância. Então, às vezes, a gente teve cuidadores que eles demonstraram uma atenção a você, um amor a você, uma disponibilidade de afeto a você, quando você demonstrava conquistas através do fazer. E aí, quando a gente aprende a fazer isso, a gente, sem saber, abraça esse valor da família. E isso também está muito na nossa cultura. Tanto é que, se a gente está falando, se eu estou falando e você é, por exemplo, algum profissional de alguma área que precisa da mídia digital, você vai entender o que eu vou te contar. Se você coloca algum story ou se você coloca algum post, a gente fica condicionado ao fazer e as pessoas darem o seu like. E ai de nós se elas não derem o like. Então aqui é a gente começar a entender o quanto que esse fazer ele está condicionado às pessoas gostarem do que eu faço. Porque se elas não gostam, eu tenho algum problema. E se eu tenho algum problema, o problema é meu. Então eu assumo isso para mim. Quando eu assumo isso para mim, isso acaba me colocando num lugar de incapacitada, me colocando num lugar de inadequada, me colocando num lugar de não merecimento muitas vezes, não merecimento de relaxar, não merecimento de descansar. E aí então a gente precisa de olhar para essa cultura que é uma cultura que nasce dentro de casa e também nasce nessa cultura fora, onde a gente percebe que as empresas dão premiações pelas conquistas nas metas do trabalho, né? Pelo ter que você ter um namorado, você ter um marido, você ter uma casa, você ter sucesso profissional, né? Você ter uma formação, você ter um filho. Ou seja, as coisas que você tem. E aonde que fica então a nossa percepção de sermos, que é esse que é o convite dessa carta. Olhar para a quantidade de malabarismos, do tanto de malabarismo que a gente vem fazendo no nosso dia a dia e observar que ao invés de tentar manter todos os pratos equilibrados, que tal a gente deixar algum prato cair? Ou talvez ele não precisa de cair, a gente pode deixar ele em algum outro lugar. E aí então tem um psicólogo existencialista que ele traz uma seguinte reflexão: qual é a verdadeira impressão da liberdade? Então, a nossa real necessidade que a gente busca, que eu venho sempre percebendo em todas as clientes, é uma liberdade emocional. Mas como é que eu vou ter essa liberdade emocional se eu estou presa a crenças, por exemplo, que são essas crenças de que eu preciso de estar fazendo tudo tão certinho e eu preciso de estar fazendo 1000 coisas de uma vez, onde eu vou entrar num esgotamento mental, físico, emocional e espiritual, porque ai de mim se eu não fizer, as outras pessoas vão pensar o quê? Então, onde que é que está essa liberdade? E aqui eu trago também um outro aspecto nessa nossa reflexão e observação, que é uma arrogância existente no perfeccionista. Então, sim, se você está se identificando como um perfeccionista,
Isso é algo que eu também identifico no meu próprio processo, e esse é um convite que a vida vem fazendo para nós em 2024, de olhar para a nossa arrogância em tentarmos ser perfeitos, sendo que somos seres humanos e que a base do ser humano é a imperfeição. Então, quanto mais a gente respira o nosso estado básico de ser imperfeito, mais eu vou abrir espaço dentro de mim e espaço nas relações para que eu permita que o outro também tenha capacidade de fazer o que é dele, porque muitas vezes o que faz o esgotamento acontecer no perfeccionista é porque ele assume, ele toma para ele próprio atividades e responsabilidades que não são dele. E isso eu posso dizer muito bem que isso eu fazia de uma forma exímia, achando, e até hoje eu ainda busco sempre, porque isso é uma prática, de olhar inclusive para os nossos julgamentos e apontamentos ao outro, como se o outro não fizesse tão bem quanto a gente faria, né, no caso. Então aqui mora um convite para um respirar, para um relaxar. Mas como que é que a gente vai fazer isso? Bom, aqui eu trouxe dizendo o seguinte, né? A vida continua enquanto nós não estamos participando. Aqui, essa carta, ela vem trazer justamente, né? Essa é uma carta do tarô do Osho. Se você tiver vontade de adquirir, fique à vontade. E lá no livrinho do Osho, ele vem trazer justamente isso. Qual que é a solução? Então aqui é a gente começar a buscar viver uma vida que é uma vida que parece, né, que ela não vai continuar se a gente não estiver fazendo tudo isso. Será que a vida vai deixar de acontecer? Então é isso que aqui está dizendo, que a vida continua, mesmo quando nós não estamos participando dela. Então, muitas coisas podem acontecer, acontecem aí, enquanto nós estamos vivendo a nossa vida, enquanto a gente está estendendo roupa, enquanto a gente está lavando louça, enquanto a gente está escovando os dentes. A vida continua acontecendo. E aqui esse é um convite para quem tem falta de fé, para quem tem pouca confiança na vida. E aqui é um grande desafio, por quê? Porque os tipos de vínculo emocional que possuem porcentagens grandes de insegurança vão trazer uma baixa possibilidade de confiar. Então, esse é um trabalho muito grande nessa traumatização infantil e também traumas que aconteceram em algum relacionamento íntimo seu. Então, o que a gente deve fazer? A gente precisa, então, buscar viver, cuidar da casa, buscar um hobby, fazer qualquer coisa que seja aparentemente sem importância, para ficar longe da compulsão de ser reconhecido pelo fazer. E aqui, uma terapeuta que eu conheço trouxe para mim uma frase que é muito interessante, que é a seguinte: atividades são recursos, não um tem que fazer. Bom, vou repetir para a gente poder assimilar ainda melhor. Atividades são recursos, não são um ter que fazer. Então, se eu tenho yoga, se eu tenho meditação, se eu tenho áudios, se eu tenho vídeos no YouTube, se eu tenho posts,
se eu tenho um monte de lugares, de pessoas que vão ser recursos para mim, para eu poder acessar esse relaxamento, eu preciso de observar se isso está realmente me fazendo acessar o descanso ou se isso está me levando para minha agendinha de checklist de ter que fazer, porque se for, isso também vai começar a me levar para o esgotamento, mesmo que seja uma coisa que eu diga assim, eu preciso de ir na academia, eu preciso de ir na natureza, eu preciso, a gente tem que ter muito cuidado com a quantidade de coisas que a gente está fazendo, colocando para a gente poder fazer. Bom, acredito que seja isso. Tenho mais uma frase aqui que eu coloquei. A rotina dos fazeres tira a liberdade de um ser e se fazer o que deseja. Então, finalizando aqui esse vídeo, o primeiro vídeo no YouTube, aqui nesse ano de 2024, esqueci de ligar a luz para poder fazer essa gravação. Não vou regravar, né? Vou deixar aqui que eu acredito que tudo que eu trouxe como reflexão venha a fazer um diferencial logo nesse início de ano para você. Então, portanto, eu vou ficando por aqui. E claro, se você sentir, deixe nos comentários a sua própria reflexão sobre tudo que tocamos ao longo desse vídeo. Um grande abraço e até!